Bom, pessoal, mudei aqui a exibição, porque eu percebi que estava diferente. Então, vamos lá, continuando. Lendo aqui a minha descrição de cargo. Legislação ambiental, então, falei como eu aplicar, como eu identificava, né, a legislação ambiental aplicável. Realizar trabalhos de comunicação e conscientização ambiental. Então, já foi falado sobre isso, né, anteriormente. Treinamentos, né? E participava de semanas de meio ambiente, integrações de funcionários, etc. Análise de documentos e registros ambientais, já falei também, né? Sempre analisando, elaborar, redação e avaliação técnica de procedimentos e instruções de trabalhos ambientais. Então, essa empresa, sendo certificada ISO, dentro da ISO tem ali os padrões de documento, né? Toda ação, Então, a instrução de trabalho é como a pessoa vai desenvolver a sua função, o seu trabalho, né? É meio que um manual. Então, imagina que a pessoa é um operador de máquina, é um auxiliar de serviços gerais. Então, ela vai ter instrução de trabalho ali, como que ela vai fazer desenvolver o seu trabalho. E em toda essa documentação tem também as questões ambientais. Então, imagina, o operador de máquina, ele tem ali as questões ambientais do seu trabalho, ele não pode descartar os resíduos em qualquer recipiente, ele deve identificar os resíduos, então vai ter ali as questões ambientais relacionadas ao seu trabalho, e também vão ter trabalhos que são estritamente relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, o operador da estação de tratamento, ele vai ter instruções de trabalho, então eu que elaborava, né, como analista ambiental, participar da implantação dos projetos de melhoria contínua em todas as suas etapas. Isso aí está relacionado à qualidade. Então, você já vê como é que eu estava linkada ali com a área de qualidade. Melhoria contínua, qualidade, ferramentas de gestão. Elaborar e monitorar cronogramas de melhoria, treinamentos, indicadores, melhoras de performance, isso é questões de qualidade. Planos de ação, ferramentas de gestão, né? Na verdade, plano de ação é uma metodologia de gestão. Participar do controle do sistema de gestão. Então, tá vendo? Eu participava da qualidade. Esse aqui era a descrição de um carro. Agora, eu vou dar mais uma olhadinha aqui com vocês. Outro cargo meu, como analista de SGI. Aí eu já não estava mais só com o meio ambiente. Aí eu já tinha incorporado as questões de qualidade e de segurança do trabalho também, como analista de SGI. Então, vamos lá. Aqui algumas atividades relacionadas à administração, na área de administração, área da qualidade, que eu vou falar para vocês. Aqui de meio ambiente. Eu era uma pessoa facilitadora do projeto X na planta. Então, era um projeto aqui de reciclagem, então eu tinha que atuar ativamente nesse projeto. Monitoramento de balanço de massa e de maior consumo de aparelhos. Então, o que é isso? Como eu fazia parte ali dos resíduos sólidos, a para é sobra de produção, que vai para reciclagem. Então, eu fazia um monitoramento direto de tudo que sobrava da produção para mandar para reciclagem. Tá? Análise de documentação legal, ambiental de fornecedores e provedores de serviços, que eu já falei para vocês, né? Fornecedores e provedores de serviços têm que estar de acordo com as legislações para suprirem uma empresa que cumpre a legislação. Apoio a auditorias ambientais. Então, auditorias ambientais, o que é isso? Isso aí é o mundo da parte, né? Nós temos a ISO 14001, que é a auditoria ambiental mais famosa. Nós temos a SMETA, que é uma certificação também que fala de requisitos de meio ambiente, responsabilidade social. Nós temos outras auditorias ambientais, algumas DZs, auditorias de clientes que analisam o aspecto ambiental. O que é auditoria, gente? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é auditoria, né? Existem alguns tipos de auditoria. Por exemplo, a auditoria de primeira parte. A auditoria de primeira parte é quando eu, membro da empresa ou contratado por ela, auditoria ali para organizar a minha vida, organizar a minha casa. Fora, o que não está no lugar, o que eu tenho que melhorar. Isso é uma auditoria de primeira parte. E aí,
vai cumprir alguma norma. Você vai escolher a norma que vai cumprir. A padrão, que a maioria cumpre, é a ISO. ISO 9001, qualidade, ISO 14001, meio ambiente, ou ISO 45001, saúde e segurança do trabalho. Também tem outras normas, outras certificadoras. Por exemplo, tem a SMETA, que eu falei para vocês, que é uma certificação internacional de padrões de responsabilidade social, de meio ambiente também. Tem a... Tem... E aí entra na auditoria de terceira parte. É quando você convida alguém para a sua casa para auditar para você, para ver pontos de melhoria, para te dar um certificado se você passou na auditoria ou não. Então, isso é auditoria de terceira parte, tá? E a auditoria de segunda parte é quando você contrata alguém, contrata, por exemplo, eu faço serviço. É quando você contrata alguém ou mesmo você manda alguma pessoa da sua equipe para auditar um fornecedor seu para garantir isso aqui, olha. Garantir que o seu fornecedor tenha ali suas documentações legais ou o que quer que você determine que seja de fundamental importância para que você seja um cliente dele. Então, essa é a segunda parte. Algumas empresas têm suas próprias equipes de auditor para mandar para os seus fornecedores, ou outras empresas contratam equipes terceiras para fazer esse trabalho para elas, tá? Então, isso aí também é um nicho de negócio que você pode atuar como profissional ambiental, auditor. Então, voltando, gente, eu ficava responsável por isso, apoio a auditorias ambientais, e também muitos clientes mandam, fazem esse serviço inverso. Não só a empresa em questão, ela verifica o fornecedor dela, como também você, a sua empresa, né, a empresa que você trabalha, vai ser verificada pelo cliente dela. Então, a gente recebia, assim, 20 de cliente, para o cliente ter certeza que a empresa está correta. Então, e cada cliente ele vai mandar um escopo da auditoria. Escopo seria a regra da auditoria, né? O que ele vai ver ali. Então, aí ele vai te mandar o que ele vai analisar na visita dele, o que você tem que atender. E aí você vai trabalhar para isso, tá? Apoio ao departamento comercial com informações e documentos relacionados ao meio ambiente. Então, é isso. O comercial, né, que é responsável pelas vendas da empresa, me mandava e-mail, falava, ó, o cliente X está querendo tal documento, a gente tem. Eu mandava para o cliente e dava esse apoio. Participação da comissão do sistema de gestão ambiental. A gente tinha uma comissão interna ali, conforme a ISO 14001 determina, para falar sobre os assuntos do sistema de gestão ambiental. Então, tinha pessoas de diversas áreas ali, área de manutenção, área de infraestrutura, área de fiscal, para a gente se interagir ali, porque muitas das vezes o meio ambiente ele é intersetorial. E a gente precisa do apoio de toda a fábrica. Monitoramento e controle de análise de água efluente, já falei para vocês, isso aqui mantém-se. Monitoramento e controle dos indicadores ambientais. O que são os indicadores ambientais? São os famosos KPIs, KPIs em inglês. O que são KPIs? Key Performance Indicadores de chave de performance. São os dados que a empresa gera, os dados principais da empresa. Indicadores de vendas, por exemplo. E são os indicadores comerciais. A empresa vai ter ali a meta de venda, ela quer vender, sei lá, 5.000 toneladas por mês de determinado produto. Esse vai ser o indicador. A meta é 5.000. Aí, mês a mês, a empresa vai acompanhar, vai ver se ela bateu a meta, se ela ficou acima, se ela ficou abaixo. Se ficou abaixo, o que pode ser feito para que ela atinja o objetivo dela? Tá bom? Esses são os indicadores. Indicador de faturamento. Então, digamos, a empresa tem o objetivo de faturar 100 mil reais ao mês. Então, ela vai acompanhar isso através do indicador de faturamento. Ela vai acompanhar mês a mês quanto que ela está faturando. Esse vai ser o principal norte daquele setor, do setor de vendas, do setor de faturamento. Aí vai ter o indicador de produção, onde vai ver o quanto que produz de cada produto e qual seria a meta, se está acima, se está abaixo da meta. E nós temos aí, por fim, os indicadores ambientais. Os indicadores ambientais padrão são consumo de água, consumo de energia, descarte de resíduos, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do efluente, consumo de papel, consumo de tinta,
Então, são os indicadores ambientais padrões, de acordo com, é claro, com a atividade da empresa, né? E aí você vai determinar qual a meta, e a meta é com base no histórico, você vai botar uma meta irreal, mas é claro, a gente sempre busca a melhoria. Então, uma meta alcançável, porém, que visa a melhoria do sistema de gestão ambiental. Divulgação e comunicação visual de temas ambientais. Então, vai ter semana do meio ambiente, fazer a divulgação, essas coisas. Divulgação, elaboração de treinamentos relacionados ao meio ambiente. Então, eu treinava o pessoal, por exemplo, treinar o plano de emergências ambientais, eu treinava o pessoal. Plano de controle de vazamentos, como, por exemplo, se vazar óleo, se vazar gasolina, o que a gente vai fazer? Eu elaborava esse documento e eu treinava o pessoal. Elaboração do relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Isso aqui eu vou ensinar para vocês. Todo ano, uma empresa que realiza uma atividade considerada potencialmente poluidora, ela tem que fazer esse relatório. Então, o gestor ambiental, o profissional responsável pelo meio ambiente da empresa, tem que fazer esse relatório todo anual. E também é uma possibilidade de você oferecer esse serviço como consultor. Elaboração de apresentação para clientes, como eu falei, às vezes eu visitava o cliente para falar de ações ambientais. Análise de requisitos legais ambientais, já falamos sobre isso. Gestão de resíduos sólidos e líquidos, já falamos sobre isso. Monitoramento e controle do projeto, também o nome do projeto. Tinha um projeto, né, de ESG, no caso, né, Environmental, Social and Governance, e eu tinha que controlar esse projeto, as ações, a interface dele com demais setores. Realização de integração de meio ambiente, então, isso aqui não era eu que fazia, eu tinha estagiário, menor aprendiz para fazer, mas todo mundo que chegava novo na empresa, a gente passava política ambiental, passava as regras, passava os códigos de conduta, passava tudo para a pessoa entrar de acordo com o que a gente esperava das atitudes, da postura dela dentro da empresa. Elaboração de levantamento de aspectos e impactos ambientais, o famoso LAIA, já falei para vocês. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vou falar para vocês também sobre isso, as ODS, que era a antiga Agenda 21, a antiga Agenda 2030. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, são 17 objetivos, e ali ele faz um mapeamento macro de tudo que o mundo tem que buscar se elevar. E isso é muito cobrado das empresas atualmente. E cada um daqueles numerozinhos que é elencado pelas ODS, a gente tem ações para conseguir evoluir nesses tópicos dentro da empresa. Organização de eventos, como a Semana do Meio Ambiente, eu ficava responsável, era muito legal, né? Fazia concurso, dava prêmio. Atualização de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, vamos ver isso, tá? Então, eu criava, né, crio até hoje, né, na minha consultoria, e também atualizava, porque um documento tem que ser atualizado anualmente. Conforme a empresa muda, os processos mudam, a gente tem que atualizar o plano. Controle de prensagem de materiais, como eu falei, as aparas de produção, né, os refúgios da produção sobravam, a gente tinha um setor que prensava e mandava para reciclagem, e também tinha um setor de reciclagem dentro. Então, eu ficava ali coordenando tudo isso. Realização de manifestos de transporte, né? Eu era responsável, mas eu não fazia, não era operacional meu, mas eu ficava responsável por essa coordenação. Realização de auditorias online de cunho ambiental. Ecovadis, não comentei de Ecovadis com vocês quando eu falei lá em cima de ISO, etc. Tem a Ecovadis. A Ecovadis é uma plataforma digital onde existe uma auditoria online, mas é muito bacana, porque você ganha um score, uma pontuação, e de acordo com as iniciativas, com os padrões ambientais que você consegue estabelecer dentro da empresa. E isso tem sido muito solicitado por grandes players do mercado. Então, se você é uma empresa que quer vender para Coca-Cola, para P&G, para Nestlé, né? Eles solicitam o seu score na Ecovadis como básico para eles começarem a cogitar comprar de você. Então, saber mexer na Ecovadis é muito bom para o profissional ambiental. É uma auditoria, só que online. Em vez de ser físico, de você ir lá checar, é uma auditoria de documentos. Porém, isso não quer dizer que não dê trabalho, porque para existir documento tem que existir processo. Para existir processo tem que existir mudança e treinamento e etc. Então, é um trabalho bem amplo.
Relacionamento com órgãos públicos, atualizações e solicitações de documentos. Então, por exemplo, manutenção da licença ambiental, se eu recebesse uma multa, se eu recebesse uma notificação, né? A notificação vem antes da multa, tipo, muda isso aqui, meu filho, que vai dar ruim, você tem que atender a notificação. Eu tinha que renovar a licença com vigilância sanitária, essas coisas. Acompanhar as inspeções ambientais, já falei para vocês. Controlar e atualizar a licença ambiental, também já falei para vocês. Fazer follow-up das ações. O que é follow-up, gente? Follow-up é uma linguagem aí no corporativez. Follow-up. Follow-up é acompanhamento das ações, né? Ações que a gente fala ações tanto físicas quanto dos planos de ação. Então, por exemplo, eu estou com um indicador fora da meta, então tem um plano de ação para nós alcançarmos a meta daquele indicador. Então, aí tem lá 10 ações com 10 responsáveis diferentes. Então, a empresa tem ali as equipes que vão fazendo os follow-ups. Essa ação aqui tá em que pé? Já foi concluída? Não, está em atraso. Por quê? Isso é o follow-up, tá? E geralmente o pessoal fala FUP também, que é a sigla do follow-up. Então, reunião de follow-up, reunião de FUP, é uma reunião de acompanhamento. Fazer análise de documentação legal ambiental e auditorias ambientais de conformidade legal em fornecedores e prestadores de serviço. Esse aqui era a descrição das minhas atividades. Eu tirei aqui de segurança e a de melhoria contínua estava aqui em cima, eu deixei, mas não vem ao caso a gente analisar. Bom, gente, nesse primeiro módulo do curso nós analisamos as rotinas de um gestor ambiental, né, de profissional ambiental dentro de uma empresa privada, salário, qual é a função deles. Eu compartilhei com vocês 2 descrições de cargo que eu ocupei no mercado de trabalho. E agora, eu vou compartilhar com vocês um funcionograma. O que é um funcionograma? É uma matriz de responsabilidade. Algumas empresas têm isso, assim, um mapeamento de todas as atividades que um determinado setor um determinado setor exerce. Esse funcionograma é importante para a pessoa que está empregada saber o que ela precisa fazer, serve como um mapa de treinamento. Vocês vão ver no funcionograma, tem ali a área. Quem é que faz o quê? Quem está apto, quem não está? Se, por exemplo, eu, Débora, não estou apta a fazer o que minha colega de trabalho faz, eu não vou poder supri-la nas férias dela, então ela tem que me treinar nas funções X, Y, Z antes de sair de férias. Então, esse é muito interessante, é uma ferramenta de gestão muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Para a gente ver quais são mais um pouquinho das funções de um profissional de meio ambiente. Ó, vou abrir aqui para vocês, olhem. Deixa eu ver se eu estou compartilhando tela. Acho que estou, só não estou vendo aqui, ó. Exibição. Peraí, só um momentinho. Vou compartilhar de novo. Pronto. Voltei a aparecer. Então, gente, olha só. Aqui, só um momentinho que eu vou ver uma agulha. Aqui, eu tenho vários setores, diversos setores. Aí eu tenho aqui de meio ambiente, que eu falei com vocês. Essa aqui é outra empresa, tá, gente? Que eu atuei. Aí aqui nós temos os cargos, membros da equipe, é da equipe de meio ambiente. Aí gerente, analista, assistente e aprendiz. E a função, a gente colocava se a periodicidade dela era diária, mensal, semanal, semestral, anual ou sob demanda. E aqui tinha as conhecimentos da pessoa. Por exemplo, a azul era líder da tarefa, era o principal responsável. Verde era uma pessoa apta a realizar a tarefa. Amarelo era apto, mas sob supervisão, tipo, ele não conseguia fazer isso sozinho. E vermelho, ela não apta, ela não poderia fazer aquela tarefa, tá bom? E aqui, ó, o objetivo, ó, a meta é 100% da equipe capacitada, o quê? No mínimo, o analista ser responsável por fazer a maioria das coisas que a gerência faz, porque em caso de falta da gerência, o conhecimento se mantém, né? Isso aí é gestão de riscos numa empresa.
A gestão estratégica do setor, aumentar a eficiência e capacidade dos membros da equipe. Então, gente, aqui é um funcionograma do meio ambiente. Então, vamos ler juntos? Muito que bem, olha. Renovar a licença de operação. Aqui é a responsabilidade do gerente e do analista. E era sob demanda. Por que sob demanda? Porque a licença de operação tinha um prazo estabelecido de vencimento. Então, era quando vencesse. Garantir a manutenção da licença de operação, também sob demanda. Por quê? A gente vai ver isso no módulo de licença de operação. Atrás da licença de operação, tem as condicionantes. Então, como se mantém a licença de operação? Garantindo o cumprimento de todas aquelas condicionantes. Se você não cumprir, você pode ser multado, você pode perder a sua licença. E cada condicionante tem um período específico e um item específico a ser cumprido. A licença que vai determinar, por exemplo, é, fazer análise da água da ET a cada 6 meses. Outra vai ter mensalmente enviar um relatório ao Procon Água sobre análise de água dos bebedouros. Enfim, sabe? Cada requisito da sua condicionante vai ter um período específico de cumprimento. Aí a gente tinha a planilha de requisitos legais, que eu já falei para vocês, né? Que eu sempre faço isso, que consigo ter uma visão ampla, não perder nada de vista, não perder nenhum prazo, né? Esse controle da planilha, tudo que eu tenho que cumprir, eu coloco ali. Garantir o atendimento dos requisitos legais, então tinha essa planilha, né? Que garantia esse atendimento. Contato e negociação com órgãos fiscalizadores, tem que ter negociação, tá, gente? Às vezes, por exemplo, eu vou falar muito isso no módulo de licença ambiental, mas você vai solicitar renovação de uma licença, tem demora para análise, tem demora de resposta, então tem que ter negociação, você tem que ficar em cima, você tem que, por exemplo, receber uma multa. Eu já recebi multa em empresa e eu negociei e consegui reverter para uma doação, que saiu muito mais barato que era um material que a empresa já tinha, uma doação ao órgão ambiental, revertir essa multa no termo de ajuste de conduta. Então, tem que ter essa negociação. Acompanhar a fiscalização, né? Quando a gente recebia a fiscalização da empresa, tinha que acompanhar de perto, manter o quadro de documentação. Aqui já saiu da gerência, ó. Já foi para o analista, ó, documentos legais atualizados. Atualizar documentos dos quadros, ó, já foi para o aprendiz, que é uma coisa operacional, né? Uma atividade operacional. Planejar e coordenar auditorias ambientais do gerente, mas olha, o analista e o assistente são aptos a realizar na ausência do gerente. Capacitar a equipe de auditores internos, aqui, ó. Só o gerente podia, porque só o gerente era auditor líder, né? Só auditor líder tem que fazer um curso só para auditor líder, que só o auditor líder pode formar auditores internos. Liderar a equipe de auditores internos também, só o gerente. Adequar produtos, processos e infraestrutura de acordo com a norma 14.001. Então, isso aí era uma atividade do analista, mas o assistente já podia acompanhar, podia realizar. Realizar a auditoria interna 14.001, monitorar auditorias de reciclagem, que tem auditorias que pegam só nisso, reciclagem. Adequar os processos dessas auditorias, executar auditorias Ecovadis, essa que eu falei para vocês, que é uma plataforma online. No caso aqui, olha, estava na mão do assistente, o assistente já tinha uma super dominância nesse processo, então ele assumiu de frente a auditoria Ecovadis. Logo depois, esse assistente foi promovido para analista, que ele estava assumindo muita função, até acima do cargo dele, ele logo foi promovido. Analisar a proposta de auditoria segunda e terceira parte, porque a proposta, né? Chega ali proposta financeira, valores, que dia que vai vir a auditoria, quanto que o auditor vai cobrar, no caso a certificadora, né? Quanto que a certificadora vai cobrar, onde o auditor vai ficar hospedado, tudo isso. Elaborar cronograma de auditoria interna, né? Porque a auditoria, gente, tem que ser bem estruturada, tem que ser bem organizada, tem que ter um cronograma. Você vai pegar o escopo da auditoria, tudo que a auditoria vai ver, né? Ela vai ver compras, vai ver resíduos, vai ver armazém. Aí você vai colocar num cronograma ali, com data, avisar as equipes que hora que a auditoria vai chegar, para todo mundo estar preparado, e também organizar o seu trabalho para receber aquela auditoria. Porque a auditoria, gente, acontece num dia normal de trabalho. Você tem que receber a auditoria e fazer o seu trabalho de sempre.
Aí essa agenda tem que ser divulgada, né? As pessoas têm que estar preparadas. As ações, elaborar os documentos de sistema de gestão ambiental, já falei para vocês, nas instruções de trabalho, planos de controle, procedimentos padrão, revisar documentos do sistema de gestão ambiental, atender demandas relacionadas ao sistema de gestão ambiental de auditoria de terceira parte. Então, imagina que a auditoria pegou alguma situação, algum documento, algum local, alguma estrutura que não esteja. Então, tem lá o escopo da auditoria, ela fala tudo que tem que ser. Ela vai te dar o mapa. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E se não tiver, é uma não conformidade. Então, aí fica ao critério da equipe atender essas não conformidades, né? Colocar em prática as melhorias para alcançar a certificação desejada. Então, aqui vocês vão ver por função. Então, imagina que você quer um cargo de assistente. Você vai ver tudo que está azul e verde no cargo de assistente, tudo que o assistente fazia nessa empresa. Esse assistente, no caso, ainda estava na faculdade, não tinha se formado ainda, mas já tinha ampla experiência no mercado de trabalho. Realizar treinamentos de integração, acompanhar a segregação, armazenagem e destinação correta de todos os resíduos, isso aí é a gestão de resíduos. Enviar relatórios de não conformidade relacionados aos resíduos, é o quê? A gente fazia as auditorias internas, né? A gente ia lá, fazia as inspeções. Se tivesse ali um resíduo perigoso em local indevido, um resíduo fora do seu recipiente adequado, a gente lançava relatórios de não conformidade para a equipe responsável, para a gerência, a gestão da equipe responsável. Tinha essa planilha de controle de resíduos, tá, internamente, né, vinculada também ao KPI de resíduos. Elaborar relatórios semanais, né? A gente fazia relatórios de tudo que foi reciclado, tudo que foi vendido, tudo que foi separado, armazenado, prensado. A gente fazia esse relatório semanal para a diretoria. Controlar e solicitar troca de caçamba de lixo é uma atividade bem operacional, né, que tinha aí que ficar, mas faz parte da gestão de resíduos, né? Os lixos orgânicos. Retirada de resíduos perigosos, então tinha uma empresa contratada para retirar os resíduos perigosos. Essa empresa tinha suas devidas licenças ambientais, tudo certinho. E a gente solicitava, quando tinha determinado volume, para essa empresa, ficava condicionado no local correto, seguindo as normas de regulamentação. E quando a gente tinha determinado volume, a gente solicitava essa empresa que viesse e retirasse. Então, a gente acompanhava também essa retirada. A gente vendia determinados materiais que são considerados resíduos perigosos, então a gente tinha que acompanhar. Realizar a gestão dos kits de contenção de vazamento, então tinha os vazamentos que a gente mapeou lá na LAIA, nos planos de emergência ambiental, então a gente tinha kits de controle de vazamento, que tinha que estar estabelecidos em pontos estratégicos pela empresa, para a gente fazer essa gestão. Nós fazíamos aqui um sistema muito bacana de reciclagem de papel, que a gente fazia gestão também. Caixas de sal. O que é essa caixa de sal, gente? Caixas separadoras de água e óleo. Então, em qualquer local que tenha vazamento e manipulação de óleo, tem que ter canaletas de contenção e caixas que armazenam esse óleo e separam da água. Então, são as caixas separadoras de água e óleo. O quê? Cada caixa tem um volume padrão, um volume máximo, de acordo com o fabricante, de acordo com a estrutura da fábrica. Então, e você tem que abrir essa caixa periodicamente para destinar adequadamente esse resíduo perigoso que é o óleo. Então, a gente já conhecia o volume que a gente lidava, a gente já conhecia de quanto em quanto tempo mais ou menos ela ficava cheia, então a gente tinha determinado já a periodicidade de esvaziamento e manutenção dessas caixas. Tá bom? E tudo isso estava procedimentado, porque era uma empresa que tinha um sistema de gestão ambiental estruturado. Então, tinha procedimentos. Então, estava lá um procedimento de manutenção, de quanto em quanto tempo, quem faria, como faria, para onde mandar esse resíduo, tudo bem estabelecido. Cadastrar os fornecedores do serviço no sistema. Tinha um sistema de análise e cadastro de fornecedores.
onde a gente solicitava documentação legal, facilitava muito o processo. Manter esses documentos de fornecedores atualizados, validar valores financeiros, atualizar o PGRS, isso a gente vai ver, elaborar MTR para os resíduos destinados, preencher relatórios MTRs, elaborar inventários, inventário a gente vai ver, inventário RAP e SNIR, anual, tinha um dashboard que nada mais é do que os KPIs, né, análise dos KPIs, educação ambiental, redução de desperdícios, campanhas de doação e arrecadação de materiais recicláveis, questionários de homologação para clientes, eu já falei isso para vocês, os clientes muitas das vezes enviam um questionário perguntando tudo que você faz de meio ambiente, porque ele quer te dar ali uma pontuação, se ele vai se tornar seu cliente ou manter os contatos comerciais com você. Enviar documentos legais para clientes, implementar software de gestão de requisitos legais. Isso aí é um software que a gente estava fazendo uma melhoria, implementando, já falei desse software para vocês. Ele mapeia todos os requisitos legais que a empresa, de acordo com a sua localização e sua atividade, deve cumprir. Planilha de prensagem, preenchimento de controle de prensagem, inventário de prensagem, pragas e vetores. Gente, muitas das vezes o meio ambiente ou segurança, aqui no caso era os dois, fica responsável por pragas e vetores. Então, ali nesse caso, a gente fazia apenas a gestão de um terceiro, que era uma empresa contratada por chegar ali e fazer a desinsetização, colocar armadilhas luminosas, armadilhas para roedores. Então, a gente fazia essa gestão e acompanhava, né? Acompanhava os dados, acompanhava como estavam os números, se estava pegando muito animal, muito roedor, muito inseto alado, o que a gente podia fazer para melhorar, plano de ação, etc. E tal. Acompanhar a analisação com carga, a gente mandava carga, então eu tinha que fechar carga, trabalho de conjunto com logística, projetos de sustentabilidade, clientes externos, a gente procurava clientes externos para vender alguns resíduos que, tipo a para de produção, reporte anual de meio ambiente, isso aí, empresa que tem ESG sempre faz um reporte anual com um relatório de tudo, né? Todo o mapeamento, tudo que foi feito na empresa, né? Quanto que ela reciclou, quanto quantidade de lixo que ela gerou, quantidade de energia que consumiu, gestão de contato com prestadores de serviços externos. Então, por exemplo, a gente tinha essa empresa de controle de pragas, já tivemos terceirizado para prensa de materiais, então a gente fazia essa gestão de contratos. Apresentação para cliente, eu falei para vocês um pouquinho dessa parte comercial. E controle de lixeira, isso aí é a parte operacional que ficava na mão da analista. Bom, gente, nós exploramos muito esse primeiro item, né, da rotina de um profissional de meio ambiente dentro de uma empresa privada. Eu li para você duas descrições de cargo uma matriz de responsabilidade de uma empresa a qual eu fiz parte, qual era a rotina, tudo que um profissional de meio ambiente fazia, e descrições de cargo do mercado de trabalho, vimos salários, vimos soft skills, hard skills, vimos formações extras que vocês podem buscar. Falamos muito da carreira do profissional ambiental. Eu espero que, a partir desse módulo, vocês já saibam o que um profissional ambiental faz numa empresa, né? Qual é a rotina dele, o que vocês podem agregar de conhecimento para vocês, cursos que vocês podem buscar. Eu espero vocês como certificado, buscar vaga, ver requisitos, ver o que está sendo solicitado, para se colocarem melhor no mercado quando for o momento, ou se já é o momento, né? Se colocarem melhor nesse mercado. E tenho certeza que esclareci um pouco para vocês, tirei um pouco a venda, né? De qual é a função do profissional ambiental no mercado de trabalho. E espero vocês nos próximos módulos, onde nós vamos falar da atuação como consultor ambiental, né, que é uma atuação que eu tenho hoje em dia. E ainda mais vamos fazer tutoriais aí de como fazer as principais atividades que o mercado vai pedir para vocês nessa atuação profissional. Eu agradeço muito a atenção, espero que vocês estejam satisfeitos. Espero vocês nas outras aulas. Um abraço.